Pois bem, senhoras e senhores, dessa vez eu não tenho nem sequer um roteiro para esse vídeo. Eu vou só falar o que tá vindo no coração. Já viu, né? Para desabafar. Eu sei que esse vídeo também não vai ter quase nenhuma visualização. Que tristeza. Mas eu tenho que deixar aqui a minha nota de pesar por Demolidor Renascido. Vamos lá. Fala, povo lindo! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje nós vamos ter que conversar um pouquinho rápido, sem muita demora, sobre Demolidor Renascido, né? Born Again, essa série que tinha sido prometida como a melhor da Disney, que seria fiel ao que aconteceu lá na Netflix, respeitando as 3 temporadas, os personagens, a história. Achou errado, otário? E não aconteceu nenhum 1% do que eles falaram. Que merda, hein? Eles tinham comentado que Kevin Feige havia, assistido a série, mandou refazer porque tava uma porcaria, e se ele aprovou isso que a gente tá assistindo hoje, o cara simplesmente já não sabe mais o que tá fazendo, tá bom? Podemos abandonar de vez qualquer expectativa com as séries que estão indo pro público, né? Pra Disney lançar pro público. Esse 8º episódio foi o último prego no caixão de esperança que eu tinha pra essa série. Mas vocês perguntam, ai Ayrton, mas a série não tá tão ruim. Não, de fato, ela não está tão ruim assim. Só que as expectativas, tudo que a gente imaginava dessa série era totalmente diferente. A gente esperava algo bom, algo incrível, algo fiel ao que aconteceu na Netflix. Porque convenhamos, tá? A série do Demolidor da Netflix é 10/10. Podemos no máximo, se a gente for exigente com alguma coisa, 9,5/10. Mas, cara, essa série da Disney é um absurdo, tá? Demolidor, eu vou dizer pra vocês, Demolidor só tem no título. Que porcaria, hein? Absolutamente no título e mais nada. A gente vê ele em ação no primeiro episódio, a gente vê ele em ação no 6º, 7º episódio e agora no 8º. E no 8º não tem nada. Nada, sabe? Absolutamente nada. A gente não vê o Demolidor em ação praticamente em mais de 80% do tempo dentro dessa temporada. Talvez agora no último episódio a gente tenha um episódio todo voltado à ação, que tem previews, né? Aqueles spots de TV, que a gente vê ele meio que lutando junto com o Justiceiro contra aquele esquadrão do prefeito Wilson, né? Só isso, sabe? Eu acho que é só isso que a gente vai ter também de ação nesse 9º e último episódio da primeira temporada. O remendo que eles fizeram é visível, a série é totalmente aleatória e largada, a gente não consegue ter apreço por nenhum personagem. Eles retiraram a Karen Page e o Fogg para colocar uma outra advogada e um outro cara para viverem os papéis da Karen e do Fogg. Vocês conseguem entender isso? Só substituíram a etnia dos personagens praticamente. Não tem desenvolvimento nenhum. A nova namorada do Matthew Murdock, cara, como é que eu posso dizer pra vocês? Vocês se lembram de Arqueiro Verde? Tinha a Felicity, lembram? Como era irritante a Felicity em tela, que ela simplesmente parecia pra empacar tudo o que estava acontecendo. Exatamente é o mesmo papel que como é que o Giga chama? A Robertona? É o mesmo papel. É a mesma função que a gente tem aqui. Ela simplesmente existe pra empacar o que o Matthew tá fazendo. Caralho, o maluco é brabo. O 8º episódio ali, né, começa praticamente de onde o último parou, a gente tendo ali mais ou menos o que aconteceu, vendo a Robertona ali conversando com o Matthew, tentando entender, mostrando que ela tá abalada com tudo que aconteceu, e as lacradas que a gente vê, eu vou ter que dizer, tá, senhores, isso tem lacradas, porque ela simplesmente tem que se empoderar em cima daquela situação. Empoderamento, tem que rolar o empoderamento dela ali. Ela simplesmente quase foi morta, quase foi mandada de Vasco, né, pelo Muse, e de repente agora ela simplesmente mete a cara dura na frente do Matt, que ela se salvou, né? Uma boa história, homem. Que os dois eram simplesmente como garotos subdesenvolvidos que utilizam-se de máscaras para então... Cara, ela faz todo um julgamento. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco.
Eu tô louco. Meio que tentando justificar a maldade do Mills, tentando alinhar junto com a tentativa de salvar ela do Demolidor, colocando todo mundo no mesmo balaio pra tentar colocar ela, dizendo que ela se salvou. Eles estavam ali simplesmente porque são homens escrotos e estavam tentando se matar. Ela tava ali no meio de tudo isso e acabou se salvando. Essa é a lacrada do momento. E eu digo pra vocês, imagina essa mesma personagem no corte original, que era tão ruim que nem mesmo Kevin Feige conseguiu tancar. Que lapada! É só isso que eu quero que vocês tenham em mente. Tirando essa parte da lacração, algumas coisinhas, alguns detalhes que sim, galera, a gente tá numa série que vive da cultura woke, né? Ela foi forjada no lacre e ela foi, né, praticamente picotada para que não fique tão inassistível, né? Ela tem seus momentos ali brilhando. Mas tirando esses momentos, não resta muita coisa. Então a gente tem basicamente alguns picotes de cenas. Desperdiçaram Mills, o Bullseye, né, o alvo, que é como é que eu vou dizer pra vocês, a tradução literal, né, seria o alvo, o nome dele, mas aqui no bairro Tupiniquim a gente chama de mercenário, né, incrível que pareça, ele é o mercenário. Ele apareceu no primeiro episódio, apareceu no 8º, e deu. Não tem desenvolvimento do que aconteceu, não existe explicação do porquê que a Vanessa conseguiu contratar ele, porquê que ele foi contratado, sendo que ele tentou matar ela no final da 3ª temporada, tentou matar o Wilson. Não tem como a gente entender por que a namorada do Matthew não sabe o porquê que o Wilson não gosta dele, sendo que no final da 3ª temporada ele foi responsável pela prisão do cara. Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra, moro? Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? A série, ela não respeita nada. Ela não respeita o passado, ela não respeita a 3ª temporada, nem nada do que aconteceu antes. É como se a Disney só usasse a desculpa, só usasse a skin de Demolidor pra tentar dizer, justificar que a gente tá assistindo a mesma coisa, sabe? Nada além disso. Esse é o grande problema. Eles estão fingindo, mentindo pra nós que essa é a mesma série. Ah, tem uma referência aqui, tem uma referência ali, é os mesmos personagens, mas a história não é a mesma, tá? Me desculpa, não é. Porque eu não consigo associar a história de como terminou a 3ª temporada da maneira que tá a temporada da Disney. Além do fato de não ter o Demolidor na série do Demolidor, a gente tem, né, Suits, versão danificada da Marvel, né? É uma série de advocacia. É isso que a gente tem. Com as pitadas de lutas aqui e ali. E deu. A Disney conseguiu nos hypar, né, fortemente, eu admito, eu tava muito hypado pra essa série, tanto com os trailers que saíam, tanto com os spots, com as informações, os vazamentos. Tinha algumas coisinhas ali que a gente achava meio ruim, que nem quando apareceu o Bullseye pela primeira vez, daquele uniforme meio estranho, o próprio Demolidor, mas depois, com as imagens trabalhadas, a gente viu que ficou legal. Então a gente começou a ter um hype, começou, pô, é Demolidor, a Disney não tem... Cara, esse que é o pior, a gente dizia, a Disney não tem como errar. É só fazer o que a Netflix fez por 3 temporadas. 3 temporadas a Netflix fez. É só tu copiar e lançar na Disney. É só isso que tu tinha que fazer. E não conseguiram. Tem pontos altos na série? Tem. Tem cenas de lutas interessantes? Também tem. Não das melhores, tá? Não dá nem 10% do que tinha na Netflix. Mas tem. Entretanto, né, uma série com 9 episódios, que deveriam ser 18, vamos dizer a verdade, né? Deveriam ser 18 ou 20, se não me falha a memória, foram reduzidos para 9. Então, galera, essa série deveria ter pelo menos 9 episódios de qualidade, com desenvolvimento, com história, enredo, com tudo que a gente precisava assistir. A gente viu um Wilson Fisk gado demais, que não parece nem 1% daquele rei do crime, tá? Ele não parece o rei do crime. Não, além da skin, não existe rei do crime. Todo dia tem uma merda. A Vanessa, que literalmente dominou tudo, e ela era a pessoa que era protegida pelo Wilson Fisk. O Demolidor, que a gente não vê a série inteira, não vemos nada de Demolidor. A gente vê um Matthew Murdock que simplesmente parece depressivo, daqui a pouco ele tenta ser herói, não consegue, e aí quando ele volta a ser herói, fica, cara, episódios remando pra nada dar certo. O Matthew Murdock conseguiu libertar o Tigre Branco, é verdade, mas com consequência fez com que ele morresse. Ele conseguiu conversar com o Bullseye pra falar e descobrir quem é que mandou matar o Fog, praticamente. Mas isso aí também fez com que o Bullseye fugisse da prisão, matasse 2 pessoas e atirasse no próprio Matthew Murdock. Então, cara, o Demolidor, ele é um cara que simplesmente tá atrapalhando a série.
Se vocês pararem pra analisar, ele é um cara que literalmente tá atrapalhando a série. Galera, quero saber a opinião de vocês sobre essa série até agora. Tem o último episódio semana que vem. Caso eles consigam pelo menos fazer um episódio interessante, eu venho aqui e converso com vocês de novo, tá bom? Galerinha, um forte abraço a cada um de vocês. Primeiramente, se inscrevam no canal, deixem um like que é muito importante, isso ajuda a gente. E ativa o sininho das notificações para não perder os vídeos quando saem. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato, tá aqui do meu ladinho aqui o QR Code, ou embaixo aqui na descrição tem o link que vocês podem clicar, né? Barbadinho, é fácil, tranquilinho. E também, se vocês puderem, se quiserem, pode mandar o Live Pix, cara, tá tudo ok, tá bom? Eu tô até sem saber o que falar, tá bom, galera? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!